Estar firme em Jesus não quer dizer que todas as coisas estão boas, mas quer dizer que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Isso é maravilhoso em Deus, que a paz que excede todo entendimento não é a paz que o mundo procura, que é a ausência só de guerra. Mas é a paz que mesmo no meio da guerra a gente consegue pensar, consegue sobreviver, consegue caminhar, consegue construir sonhos e principalmente consegue estar junto com Ele. Amém? Como a pastora disse, nós já iniciamos hoje campanha de Daniel. Desafio de Elias, a semana de Elias. A gente fala tanto de Elias, agora troca por Daniel. E nesse momento nós vamos continuar adorando ao Senhor, continuar buscando a palavra do Senhor. Que você possa agora fechar os seus olhos, em reverência à palavra do Senhor, ao Santo Espírito. Que você possa nessa manhã pedir: Senhor Jesus, abra as nossas mentes, aquieta os nossos corações. Oh Espírito Santo, eu te peço nessa manhã, Senhor, faça isso às nossas vidas. E nesse momento, Senhor, nós possamos estar somente focados em Ti, Pai. Que tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, que toda dor que há no nosso coração caia por terra, Senhor Jesus. Que o refrigério do Senhor possa vir sobre cada vida. Não que ao sair daqui o problema vai ter acabado, mas nós vamos ter paz em meio às guerras. Nós vamos estar direcionados pelo Senhor e não vamos mais estar sozinhos, Senhor. Nós vamos estar guardados e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Pai, eu te peço agora, Senhor, dá-nos, Senhor Deus, entendimento da Tua palavra, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor Deus, de compreender aquilo que Tu queres falar. Que seja o Senhor falando, Senhor. Que seja, Senhor, lembrado nessa manhã como a manhã que o Senhor Jesus falou. A palavra que o Senhor ministrou sobre as nossas vidas e nada mais que isso, Senhor. Nos direciona, Senhor. Que sejamos, Senhor Deus, agora, Senhor, preparados, Senhor, para receber a semente da Tua palavra e que ela possa frutificar a 30, 60 e 100 por um, Senhor. No nome de Jesus nós declaramos, Pai. Amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Isaías capítulo 1. Hoje eu quero falar um pouco sobre trabalho. Quem é que gosta de trabalhar? Mas gosta de verdade. Porque às vezes a gente trabalha pela necessidade, né? Eu brinco com o pessoal, né? O seu Cícero, ele é louco por trabalho, ele é doido para trabalhar. Eu falo: seu Cícero, se eu pudesse eu já estava aposentado já. Curtindo a vida. Mas o trabalho, ele é bênção. O trabalho, ele edifica o homem. O trabalho faz a gente ter um propósito, ter uma direção, não ficar parado voando por aí. Como diz, né, mente vazia é oficina do diabo. Não é versículo não, viu, gente? A palavra diz assim, capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos querem comer e viver o melhor dessa terra? A palavra do Senhor, ela é bem clara e bem direta. Se quiseres, quem quer? Todo mundo aqui diz que quer. Só que aí a palavra diz: e me ouvirdes. Aí a gente pode pensar: mas eu ouço a voz do Senhor, mas eu ouço o que Deus fala, eu sei qual que é o caminho certo, eu sei o que eu devo fazer. Só que muitas vezes nós, como seres humanos, saímos do caminho e da rota, e nós começamos a fazer aquilo que nós queremos. Ouvir é o primeiro passo, mas também tem a ação nossa, como diz o começo do versículo: se quiseres. Primeiro nós temos que querer, e querer não é só tipo eu quero e ficar estagnado e parado. Querer é você ir atrás, querer é você se movimentar. Deus, ele não é um Deus que fica parado, não é um Deus que é Deus de mesmice, porque a palavra dele é a mesma ontem, hoje, sempre, mas ele se renova a cada dia.
Tudo aquilo que o Senhor faz, Ele não volta atrás da sua palavra, mas a sua palavra ela é tão maravilhosa que ela se renova. Quando já tiver a experiência de você ler um versículo, talvez o Salmos 23, você lê uma vez, o Espírito Santo fala a você uma coisa, você lê de novo, Ele fala outra coisa com você. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele é dinâmico, Ele mexe com as coisas. E foi assim, eu acho muito interessante lá, eu gostaria que você abrisse agora em 1 Reis, capítulo 17. E agora nós vamos começar a falar definitivamente de Elias. A partir do verso 1. A palavra diz: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Yahvé. Eu vou ler aqui porque é muito termo em hebraico nessa Bíblia. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás a torrente, e ordenei que os corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão, ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Até aí por enquanto. Deus, Ele dá uma ordem a Elias. Diga essa palavra e essa palavra vai se cumprir. E aí Deus, Ele vem dar provisão para Elias. O local ali onde você vai estar, vão trazer corvos, vão trazer alimento para você, e você vai ter água para beber, então você vai ser sustentado ali pela minha palavra. Só que chega ali um momento, que é a continuação ali do versículo, pode deixar o versículo direto ali, o último que a gente estava. Mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então a palavra do Senhor diz: dispõe-te, se movimente, saia da onde você está hoje e vai para outro lugar. Então ali estava tudo bem, maravilhoso. Deus, Ele deu uma palavra que não haveria chuva, e sem chuva não tem alimento. Mas Deus estava guardando Elias, então estava tudo tranquilo. Ele estava debaixo da presença do Senhor, estava sendo bem alimentado, estava com muita água ali, então estava tudo em paz, tudo na sua zona de conforto. Até que Deus chega e fala: dispõe-te, vai até Serepta, porque ali tem uma mulher viúva. Olha como Deus é desafiador. Porque se já não bastasse você sair do conforto onde estava, se já não bastasse tudo aquilo que estava acontecendo, Deus mandou ele ir atrás de uma viúva, que naquela época não tinha condições, não tinha de onde tirar o seu sustento. A mulher já era desvalorizada de uma forma muito grande, a viúva era mais ainda. E aí Deus fala para o profeta daquela geração, o homem de Deus, vai lá para a viúva e pede a comida dela. Olha que desafio. Imagine você chegar para uma pessoa no momento de dificuldade, a pessoa não tem nada e você vai lá e pede tudo que ela tem. Olha o desafio que Deus fez. E é interessante que, olha como Deus Ele age, porque há tempo para todas as coisas e há momentos que passam. Eu não sei qual foi a disposição de Elias, se foi uma disposição rápida de ir, ou se Deus precisou secar o rio para ele poder ir. Porque a palavra diz que o rio secou. Imagine se o rio tivesse continuado, será que ele continuaria ali? Isso são suposições, isso não entra, é só uma suposição do Marcelo, a palavra não é suposição. Mas precisou secar o rio para ela poder sair dali.
poder sair dali. E ele foi desafiado a uma coisa muito grande. Aí continua a palavra do Senhor. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei os cavacos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas, e vai, e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui para fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. E nós vemos o segundo momento que Deus desafia. Deus, ele desafia essa mulher, Sarepta, que nem tem o seu nome falado. Agora nós primeiros vimos a parte de Elias, o profeta do Senhor, aquele que tinha a palavra do Senhor junto com ele, que ouvia, que conversava com Deus. E agora nós vemos uma mulher que estava passando necessidade, uma mulher que não tinha mais o seu marido e só tinha o seu filho, e tudo que ela tinha já estava acabando, e tudo que ela tinha era aquele pouquinho para ela comer e morrer, e esperar a morte chegar. Então nós vemos dois extremos: homem de Deus, falava com Deus, e uma mulher totalmente desamparada, totalmente desesperada. Mas Deus vai e desafia ela também, através do profeta Elias. Deus, ele mexe com ela, mexe com a fé, mexe com a confiança no Senhor, e fala: vai, faz o primeiro para mim. E aí a palavra continua: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu acho incrível esse versículo. E Deus, ele faz isso em vários momentos. A palavra do Senhor disse que ela foi fiel, ela fez aquilo que o Senhor desafiou ela. Ela obedeceu, fez ali o pão, e o profeta lançou a palavra, e Deus supriu o que ela precisava. Deus deu a condição ali no momento que ela precisava. O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã é que Ele provê no momento da seca. Ele provê no momento em que estamos fracos, no momento que estamos sobrecarregados. Ele provê, é Ele quem cuida de nós. A palavra do Senhor diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então Ele está com a gente, não importa a dificuldade que você está passando. Mas primeiro nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos levantar. Eu sei que é difícil sair às vezes da cama, é difícil às vezes sair do ponto que nós estamos. Nós brigamos, quantos não brigam por isso todos os dias? Mas a palavra do Senhor diz: eu estou contigo, eu estou contigo, eu que te dou a força. Você não conseguiu entender? Quando você é fraco, é aí que você é forte, porque o poder de Cristo aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, se nós confiarmos, nos dispor diante do Senhor, Ele vai cuidar de nós. É promessa de Deus, e a promessa não falha. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que volte atrás da sua palavra. Mas o Senhor mesmo assim nos desafia, e é isso que eu acho muito interessante na palavra. Diz assim: não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus não vai deixar faltar, mas o dia que voltar a chover, você vai precisar sair de volta, você vai precisar sair à luta, você vai precisar buscar de novo, porque o Senhor nos leva a comer o melhor dessa terra, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos buscar ajuda naquilo que nós temos necessidade, seja financeira, seja um curso para você se preparar, uma faculdade, seja algo na sua mente, procurar uma ajuda para que você possa falar as dificuldades. O Senhor coloca muitas coisas para que nós possamos vencer essas dificuldades. Enquanto a seca, Ele cuida de nós. Mas no momento que a chuva vem, nós precisamos sair e buscar também.
Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E eu acho isso interessante, porque Deus ele poderia simplesmente falar: até o fim da sua vida não vai faltar, mas não, até o dia que chover. Aí você vai trabalhar. Lá também, com Eliseu, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Que tem aquela viúva que ia ter que vender os filhos para poder se sustentar, porque o marido deixou contas. Aí o profeta vai lá e fala: pega a botija, pega vazias não cheias, muitas vasilhas, e enche, e o azeite vai. Só que uma hora o azeite parou. Aí algum pode pensar e falar: nossa, olha como Deus é mau, olha o que Deus faz, meu Deus, Ele poderia ter enchido o suficiente para viver o resto da vida. Por que eu não ganhei na loteria ainda? Eu ficaria milionário pro resto da vida. O dinheiro não é o problema. O problema é nós ficarmos acomodados, porque aquele que se acomoda, aquele que fica parado, é como diz esse ditado: você começa a dar brechas, você começa a abrir e começar a pensar coisas que não é do Senhor, porque o Senhor não é um Deus que fica parado. E aí vem o desânimo, e aí vem a tristeza, e aí vem o conformismo. Sabe o que é o avivamento? O avivamento que nós tanto falamos e tanto buscamos é o inconformismo com as situações, é o inconformismo com o mal desse mundo. É pararmos e não, isso não está certo, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha vida. O avivamento não vem do pastor, o avivamento não vem da igreja tal, o avivamento vem do nosso coração, de não nos conformar como nós estamos hoje. Ah, mas o pastor, olha, aquela igreja não ora mais como antes. Por isso que o avivamento não vem. Não, o avivamento não vem porque nós não oramos mais como antes, porque nós não jejuamos mais como antes, porque nós não reverenciamos mais como antes. Deus ele é poderoso e maravilhoso para fazer todas as coisas, mas nós precisamos nos dispor. Deus ele poderia ter libertado o povo do Egito, mas ele foi lá e pediu para Moisés um gago falar. Mas ele é tão maravilhoso que mesmo quando chove, mesmo quando nós temos que sair, mesmo quando o azeite ali para de jorrar, ele ainda continua com a gente. Ele ainda continua nos fortalecendo. Ele ainda continua nos dando ar para respirar, a força para sair e lutar a cada dia. Eu gostaria que você abrisse no Salmos 37. Rapidamente eu gostaria de falar 3 pontos que nós precisamos ter para poder sair dessa zona de conforto e viver e depender dele, a poder sair e continuar com ele. Ele vai te sustentar. Essa parte nós já vimos. Se nós clamarmos a ele, ele vai nos sustentar no momento da seca. Se hoje você está no momento da seca, clama por ele. Ah, não está vindo, clama mais ainda, porque ele é fiel e justo, e a necessidade que você tem vai ser suprida. E quando vier a chuva, nós precisamos aprender a continuar dependendo dele. Salmos 37, 5. Primeiro ponto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse versículo nós temos que ler todas as manhãs. Esse versículo nós temos que viver todas as manhãs. Entregar. Você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer: Senhor, eu entrego os meus caminhos a Ti. Eu confio no Senhor. Eu creio que o Senhor fará tudo aquilo que eu tenho necessidade. Nós temos que aprender a confiar nele, a entregar a ele. Acorde de manhã a partir de hoje. Se você não fez, faça ainda hoje. E diga: Senhor, eu entrego hoje o meu dia na Tua presença e confio que o Senhor fará o melhor para mim. Segundo ponto, 2 Coríntios 14. Coríntios 2, 14 até o 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo, e por meio de nós,
manifesta em todo lugar a fragrância do seu caminho, do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como os que se perdem. Para com esse cheiro de morte para a morte. Acho que não é esse versículo, não. Deixa eu ver aqui. Desculpa, 1 Coríntios. Até o teclado. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O segundo ponto que nós temos que entender, nós precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante que muitas vezes nós esquecemos. Como que nós vamos entender, ouvir a voz de Deus, saber qual caminho tomar, se nós não buscamos o discernimento do Espírito Santo? Nós dissemos ali de manhã: Senhor, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Tudo bem, mas qual é o caminho que Deus quer nos levar? Para onde Ele quer nos levar? Por isso nós precisamos buscar o discernimento. A palavra diz que temos que discernir as coisas do Espírito. Para discernirmos as coisas do Espírito, precisamos entender, precisamos ter o discernimento do que Deus quer falar e buscar ter a mente de Cristo, que é uma mente diferente do mundo, que são atitudes diferentes do mundo, que são atitudes que nos levam ao caminho que Deus quer, que nos leva a comer verdadeiramente o melhor dessa terra. E terceiro ponto, Hebreus 5:14. Então nós entendemos que Deus ele cuida de nós no momento da seca, que Ele dá a provisão que vem dos céus, que é o milagre do Senhor. E quando a chuva vem, nós temos que sair da zona de conforto, seguir batalhando. E nós precisamos confiar nele, entregando o nosso caminho, confiando, buscando o discernimento do Espírito Santo, para entender qual é o caminho que nós devemos seguir. E o terceiro ponto diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós temos que praticar e ter ousadia no que o Senhor nos direciona. O Senhor nos fala, o Senhor nos capacita, vá por esse caminho, vá por aquele caminho. Por isso que tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar. Nós temos que colocar diante de Deus: Senhor, qual é a sua vontade? Se for da tua vontade, abra as portas, nos direciona, dê paz. Se não for, tira do nosso caminho. Nós temos que ter ousadia, e quando Deus nos der a confiança, obedeça a palavra. Faça aquilo que Ele manda. Fale da palavra, tenha ousadia para agir conforme Deus falou. Tenha confiança, tenha fé que Deus Ele vai fazer. Uma vez eu vi uma palavra da Bispa Zaine, que ela disse assim: a fé é parte nossa. O confiar, o crer que vai acontecer. O impossível é Deus quem faz. É a vontade de Deus. Nosso papel é crer. Nosso papel é confiar e esperar em Deus. Se nós confiarmos, se nós vivemos confiando no Senhor, Ele vai nos mostrar que o não também é milagre, que o espera também é milagre de Deus. Nós temos que entender, por isso que nós precisamos tanto do discernimento do Espírito Santo. E como nós conseguimos isso? Buscando a Ele todos os dias, orando a Ele, clamando a Ele, pedindo direção a Ele. E nós vamos conseguir entender quando as coisas começam a acontecer. E aí sim nós vamos comer o melhor dessa terra. Não o que o mundo dá, mas o que o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que nos sustenta aqui, aquilo que nos fortalece aqui, até que Ele venha. Esse tema eu gostaria que você ficasse de pé.
tema do Atitude desse ano, da conferência do Atitude, lá em Goiânia, foi até que Ele venha. Isso, cada vez que a gente fala essa frase, até que Ele venha, dá um arrepio no coração. A palavra do Senhor diz ali para aquela viúva: até que venha a chuva, até que o azeite da botija acabe, o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, até que Ele venha, até que Ele volte para buscar a sua noiva, e aí toda preocupação, toda dor, toda tristeza acabará. Aqueles que vivem no Espírito, vivem o melhor dessa terra, mas vivem buscando a nova Jerusalém. E não importa as dificuldades que passamos aqui, a tribulação, a angústia, não importa o que aconteça, o Senhor estará conosco, e nada será maior do que a volta, do que Ele estar aqui conosco. Feche os seus olhos nesse momento, que você possa entregar nesse momento os seus caminhos ao Senhor, que você possa buscar o discernimento do Espírito Santo, que você possa buscar a ousadia e a intrepidez do Espírito Santo. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua, os montes se moverão. Diga isso. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Nós confiamos na sua palavra, Senhor. Basta uma palavra sua, os montes se removerão. Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Espírito Santo de Deus, Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, na confiança na Tua palavra, Senhor. impossível para ti. Basta uma palavra sua, os montes se moverão. Pois contigo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Coloque a mão no seu coração. Mais que vencedor. Diga assim: Senhor Jesus, me ensina a confiar em Ti, me ensina a depender de Ti, me ajude nas minhas fraquezas, que em todos os momentos o Senhor esteja comigo. Oh Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, mais uma vez nessa manhã, nos dá força, Pai amado, para passar pelo momento da seca, que o Senhor possa trazer a provisão, o milagre do Senhor. Mas quando vier a chuva em abundância, que o Senhor também nos dê a graça e continue conosco, Senhor, para nos fortalecer e viver o melhor dessa terra, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, entender qual a sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que possamos viver cada dia nela. E não nos deixe, Senhor Deus, ficar, Senhor Deus, na mesmice. Não nos deixe ficar para trás do Rio Jordão, mas nos leve a atravessar, Senhor Jesus, e a viver, Senhor Deus, uma vida sobrenatural contigo, Senhor. Gera, Senhor Deus, um inconformismo no nosso coração.
Que possamos, Senhor Deus, ser cristãos, ser filhos de Deus inconformados com este século. Muda a nossa mente, Senhor Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo, nos leva a possuir a terra que o Senhor tem para nós e que não desviemos em momento algum dos teus caminhos, Senhor. Eu te peço sobre a tua igreja.